Irmão, para tudo por alguns segundos e pensa comigo sem paixão, sem clubismo, sem cair no papo pronto de coletiva. Como é que um moleque de apenas 19 anos chega na Europa carregando uma pressão absurda nas costas e mesmo assim entra em jogo grande sem sentir o peso? Como é que um moleque que deveria precisar de tempo, amadurecer, ganhar experiência, simplesmente pisa no gramado e muda a partida em 10, 15 minutos como se estivesse jogando final de Copa desde criança? Não é normal. E sabe o que mais incomoda? Não é nem o talento dele. O futebol responde por si só. O problema é justamente o contrário. Mesmo entregando resultado, mesmo decidindo, mesmo mostrando personalidade absurda, o espaço dele ainda parece limitado. E aí começa aquela sensação estranha que o torcedor sente, mas pouca gente fala em voz alta. Porque quando uma coisa deixa de fazer sentido dentro de campo, normalmente a explicação começa fora dele. E é aí que essa história fica pesada. Hoje, a gente vai abrir uma das discussões mais desconfortáveis do futebol brasileiro atual. Sem romantizar, sem fingir que futebol ainda funciona só na bola. Porque talvez o caso do Endrick seja muito maior do que opção técnica. Muito maior do que momento ou adaptação. Talvez exista uma guerra silenciosa acontecendo nos bastidores da seleção brasileira. Uma guerra de imagem, de marca, de influência, de bilhões. E antes de você falar, isso é teoria da conspiração, calma, respira e junta os pontos comigo até o final. Porque quanto mais você conecta as peças, mais difícil fica acreditar que tudo isso é apenas coincidência. E o mais assustador, essa história talvez não tenha começado agora. Para entender o que pode estar acontecendo com o Endrick, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E o nome que entra nessa conversa é gigantesco: Neymar. Quando Neymar rompeu com a Nike depois de anos e fechou contrato com a Puma, muita gente enxergou aquilo apenas como troca comercial. Só que nos bastidores, aquilo foi tratado como um terremoto silencioso. Porque até aquele momento, Neymar era praticamente o rosto perfeito do sistema. Blindado, protegido, intocável. O menino prodígio que carregava marketing, campanhas, imagem global e protagonismo. Mas depois da mudança, o clima mudou junto. Não de forma explícita. Ninguém chegava publicamente e falava alguma coisa. Mas quem acompanha bastidor de futebol sabe como funciona. Às vezes o jogo mais pesado é justamente o que ninguém vê. Começaram críticas mais frequentes, questionamentos que antes não existiam, cobranças exageradas, narrativas surgindo o tempo inteiro. E aí você percebe uma coisa: no futebol moderno, principalmente em seleções gigantes, proteção institucional existe. E quando um jogador sai do ecossistema da marca principal, essa proteção diminui. Pesado, né? Só que aí entra o detalhe que torna tudo ainda mais estranho. O Endrick nem chegou a viver essa fase de protegido. Ele já apareceu fora do sistema. E aqui a conversa fica séria de verdade. A seleção brasileira há décadas está ligada a uma gigante do mercado esportivo. Tudo gira em torno disso. Uniforme, campanhas globais, publicidade, ações comerciais, imagem internacional, contratos milionários. Existe toda uma estrutura construída em volta dessa parceria. Aí surge o Endrick, um cara midiático, fenômeno de audiência, explosivo dentro de campo e, principalmente, rosto global de uma marca concorrente direta. Pronto. Aí nasce uma tensão que muita gente finge não enxergar. Porque no futebol atual, principalmente no topo da cadeia, o jogador não é apenas atleta. Ele é ativo comercial, é símbolo, é campanha, é mercado. E quando um jogador começa a crescer sem estar alinhado com o centro principal de influência, ele naturalmente vira um elemento desconfortável dentro do sistema. Talvez não porque alguém odeie ele, mas porque ele quebra equilíbrio. Agora, olha o que acontece dentro de campo. O garoto entra e resolve. É gol importante, é intensidade, é personalidade, é fome de jogo. Enquanto muita gente passa 90 minutos sumida, ele entra em 15 e muda completamente o cenário da partida. E mesmo assim, banco, pouca sequência, minutagem controlada, espaço reduzido. Aí vem a pergunta inevitável: se não é desempenho, então é o quê? Porque futebol sempre teve hierarquia. Isso é normal. O problema começa quando a hierarquia parece ignorar o campo. E quando o campo deixa de ser o critério principal, outras forças começam a pesar. Teve até aquele episódio do pênalti. Pra muita gente foi coisa normal de jogo. Mas pra quem entende dinâmica de grupo, aquilo ali foi muito simbólico. Porque cobrança de pênalti não é só cobrança de pênalti. É protagonismo. É autoridade. É confiança pública. É mostrar quem pode assumir o momento decisivo. E a sensação que muita gente teve é que o Endrick ainda não recebeu autorização total para ocupar esse espaço. E isso diz muita coisa. Outra parada curiosa: quando um jogador faz parte do núcleo protegido, os erros dele costumam ser tratados como fase ruim. Quando o jogador tá fora desse núcleo, o mesmo erro vira crise nacional. Repara como funciona. Uma frase comum vira manchete. Uma expressão facial vira polêmica. Uma atitude vira arrogância. Uma confiança natural vira marra. Enquanto isso, outros atletas seguem recebendo espaço, sequência e respaldo, mesmo em má fase. E aí nasce aquela narrativa clássica que o torcedor já conhece. Precisa amadurecer.
ainda não tá pronto, tem que ter calma. Só que dentro de campo, o cara já parece pronto há muito tempo. E talvez essa seja justamente a parte mais incômoda, porque fora da seleção, o roteiro muda completamente. O treinador confia, companheiros abraçam, a sequência aparece, o desempenho cresce, os gols aparecem, a evolução acontece naturalmente. Ou seja, o problema aparentemente nunca foi bola. Como é que um moleque que entra faltando 10, 15 minutos consegue mudar completamente o ritmo de uma partida, acelerar ataque, empurrar a defesa para trás, criar caos em marcador experiente e mesmo assim ainda parece precisar implorar por espaço na seleção brasileira? Não faz sentido. E quando o futebol começa a não fazer sentido, é aí que a gente precisa olhar além da bola. Porque talvez o problema do Endrick nunca tenha sido o futebol, talvez seja o que existe ao redor dele. E aqui entra a pergunta que tá circulando nos bastidores, incomodando gente grande, deixando o dirigente desconfortável e dividindo o torcedor. Será que o Endrick tá pagando o preço por não fazer parte do lado certo do mercado? Porque enquanto a seleção brasileira vive há décadas mergulhada em um ecossistema dominado pela Nike, o Endrick é patrocinado pela New Balance. Sim, a New Balance. E meu parceiro, quando você junta isso com tudo que vem acontecendo, a história começa a ficar estranha demais para ser coincidência. Quando o Neymar rompe com a Nike e fecha contrato com a Puma, muita gente tratou aquilo só como mudança comercial, mas nos bastidores do futebol, aquilo caiu como uma bomba. Porque Neymar não era apenas um jogador, ele era praticamente um símbolo vivo da imagem do futebol brasileiro moderno. Antes disso, parecia blindado. Crítica quase não pegava, tudo era tratado com proteção máxima. Mas depois da troca, o clima mudou. Não de forma explícita, ninguém chegava em coletiva dizendo nada. Aqui no futebol, irmão, as mudanças mais pesadas quase nunca são faladas em voz alta. Elas aparecem nos detalhes. Uma crítica aqui, uma narrativa ali, uma cobrança que cresce, um questionamento que antes não existia. E quem acompanha bastidor sabe, quando você sai do ecossistema da patrocinadora dominante, você perde parte da blindagem. Agora imagina o caso do Endrick. O Neymar, pelo menos, viveu um período totalmente inserido dentro desse sistema antes da ruptura. O Endrick não. Ele já chegou diferente, já chegou sendo o rosto da New Balance, já chegou fora da engrenagem principal. E aí começa o desconforto. Porque a seleção brasileira não é só um time de futebol, ela é uma máquina bilionária de marketing. Tudo ali gira em torno de imagem, campanha publicitária, venda de camisa, comerciais, exposição mundial, narrativa de estrelas. E quando surge um garoto destinado a virar protagonista global, mas patrocinado por uma marca concorrente direta da Nike, isso naturalmente cria atrito, mesmo que ninguém admita. Porque no futebol moderno, protagonismo vale dinheiro, muito dinheiro. Cada gol importante vira propaganda, cada comemoração vira campanha, cada imagem levantando taça roda o planeta inteiro. Agora pensa comigo, se o novo rosto da seleção começa a carregar no peito uma marca rival, isso mexe diretamente no jogo comercial. Pesado, né? Mas o futebol de elite funciona assim. E é exatamente aqui que muita coisa começa a ficar estranha. Porque dentro de campo, o Endrick entrega impacto quase imediato. Ele entra e muda jogo. Ele acelera a transição, ele cria profundidade, ele finaliza sem medo. Ele joga como quem nasceu para momento grande. Só que mesmo assim, parece sempre faltar alguma coisa para ele ganhar sequência real. E aí vem aquelas frases clássicas. Precisa amadurecer, tem que ter calma, o momento dele vai chegar. Mas até quando? Porque enquanto isso, outros jogadores recebem sequência mesmo entregando menos impacto imediato. E isso começa a gerar uma sensação perigosa no torcedor, a de que talvez o critério não seja apenas futebol. Agora presta atenção numa coisa importante. No futebol existe algo chamado núcleo protegido. Todo grande time tem isso. São os jogadores que possuem mais margem para errar, mais paciência da imprensa, mais respaldo interno, mais proteção institucional. E existem os caras que precisam provar o dobro em metade do tempo. O Endrick hoje parece estar nesse segundo grupo. Qualquer erro vira debate, qualquer atitude vira pauta, qualquer frase ganha análise exagerada. Enquanto isso, outros continuam recebendo espaço quase automático. E não, isso não significa necessariamente uma conspiração organizada. Às vezes é pior. Às vezes é o próprio sistema funcionando naturalmente para proteger aquilo que já movimenta bilhões. E aqui entra um detalhe que pouca gente percebe. O Endrick incomoda porque ele não parece ter sido fabricado pelo sistema. Ele veio da bola, da imposição, da personalidade, do impacto bruto. Ele não parece um jogador moldado para a campanha publicitária perfeita. E sabe o que acontece quando surge alguém assim? Ele foge do controle. E o futebol adora controle. Agora, imagina o peso disso tudo na cabeça de um garoto de 19 anos. Pressão absurda, comparação o tempo inteiro, cobrança da torcida, olhar atravessado de veterano, falta de respaldo interno, discussão de bastidor. E mesmo assim, o moleque continua entrando em campo e resolvendo. Isso não é normal. Isso é cabeça forte. Isso é mentalidade de jogador gigante. Porque muita promessa quebraria nesse ambiente. Mas ele parece usar tudo isso como combustível.
E quer saber o mais perigoso dessa história? Talvez o Brasil esteja diante de um erro histórico, sem perceber. Porque se a lógica fosse apenas futebol, o ataque da seleção já começaria a ganhar uma identidade clara para a Copa de 2026. Vinícius Júnior de um lado, Endrick centralizado, velocidade, profundidade, pressão, transição mortal. Mas a sensação hoje é que existe alguma trava invisível impedindo essa construção de acontecer naturalmente. E quando isso acontece, o risco é gigante, porque o futebol não espera ninguém. Ou você abraça o talento no momento certo, ou assiste ele explodir, enquanto você ainda debate se já tá pronto. No fim das contas, talvez a pergunta mais importante nem seja sobre o Endrick. Talvez seja sobre a própria seleção brasileira. O que ela quer hoje? Ganhar a Copa? Ou manter equilíbrio comercial? Porque às vezes essas duas coisas caminham juntas, mas às vezes entram em conflito. E se isso realmente estiver acontecendo, o cenário é preocupante, porque talento desse tamanho não fica preso por muito tempo. Pode atrasar, pode dificultar, pode tentar controlar a narrativa, mas existe jogador que simplesmente nasce inevitável. E o Endrick parece ser exatamente esse tipo de jogador. Agora, me fala sem filtro. Você acha que isso tudo é coincidência? Ou realmente existe um jogo pesado acontecendo nos bastidores da seleção brasileira?